Muito bem, queridos, estamos hoje na oitava aula do curso Gama, curso de dons espirituais, e nós vamos hoje começar a tratar a respeito dos dons. Eu vou compartilhar a tela aqui, já com o meu PowerPoint, e já está aparecendo aí para vocês, né? Centro de Capacitação de Discípulos, curso Gama, lição 8. E vocês estão vendo aí algo falando assim: foque no seu dom. Este é o tema, focar no dom. Nosso objetivo é falar sobre cada um dos dons espirituais, de modo que vocês possam se enxergar neles e o que fazer com os dons espirituais, que é o mais importante, ok? Então, vamos avançar. Gente, aí na apostila vocês têm esse quadrinho aí, que tem os dons. Lembrem que estas listas de dons, essa lista de dons, ela não é a lista, vamos dizer assim, não é uma lista exaustiva. Então, existem outros dons espirituais ainda, mas esses são os principais, são os mais claros assim na Bíblia, né? E você vê que eles estão separados em cores: verde, vermelho e azul. O que acontece? Ah, de acordo com a pessoa da Trindade que você se relaciona mais, seja com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você vai ter mais dons relacionados a eles. Isso não só de maneira pessoal, mas também de maneira de igreja. Lembra que nós falamos que existem igrejas que são mais verdes, igrejas que são mais vermelhas, igrejas que são mais azuis? Pois é, da mesma forma, os dons espirituais, eles vão se apresentar muito mais de acordo com o tipo de visão que a tua igreja tem, ok? Então, por exemplo, vocês vão ver que tem esses dons aqui da área verde: criatividade artística, habilidade manual, generosidade, hospitalidade, conhecimento, misericórdia, música, organização, pobreza voluntária e sabedoria. E vocês vão ver que essa lista ela está muito presente nas igrejas que você tem um relacionamento maior com o Pai. Da mesma forma com o vermelho, da mesma forma com o azul. Por exemplo, Roberto, quando você fez o X nos seus dons espirituais aí manifestos, tá? E zero nos latentes, apareceu mais do grupo vermelho, do grupo verde ou do grupo azul? No resultado do seu dom. Abre aí para a gente poder te ouvir, tá? Apareceu mais do grupo verde. Grupo verde, ok. Mas teve alguma coisa de vermelho, alguma coisa de azul? Você já tinha feito ou não? Já fiz Já? aqui. Teve Não, algum. essa não, eu só fiz aquele, até Ah, refiz. entendi. Vocês não fizeram ainda, né, Gê? Eu estou perguntando para vocês sem vocês terem feito. Você Não, fez, a Ana? gente fez. Qual eram os dons manifestos e também os dons Ah, então latentes. tá. E Marquem aí, aí, podem marcar todos aí os dons manifestos e os dons latentes. Então, perdão, eu estou entrando direto sem ter mandado vocês fazerem. Eu pensei que tinha feito isso na última aula. Perdão. eu tenho o quarto da fé, né? Então, Anotem aí, com calma. Eu espero. eu não sei se eu estou entendendo bem. Na página 33 nós fizemos os dons manifestos e os dons latentes. Parou aí? Sim, eu estou querendo saber o seguinte, né? Aí na apostila tem esse quadrinho aí, não tem?
Vocês fizeram um X marcando os manifestos e 0 para os latentes? Eu não. Tá. Então é isso que eu estou aguardando vocês fazerem então agora. Só para que vocês vejam como os dons de vocês estão relacionados ou mais com verde, ou mais com vermelho, ou mais com azul. Entendeu? Pastor Márcio, Pois não, José? a última aula, a aula anterior, você está no grupo? Eu não entendi a pergunta, José. A aula ficou gravada porque eu não assisti, Ah, ficou. Eu vou eu- botar no grupo, então. porque eu preciso dela para finalizar o capítulo 7 que eu não terminei. É verdade. Ó, me cobra lá no grupo, que depois eu coloco lá. Tá bom, Pode obrigada. ser? Obrigado. O pastor, Oi, eu Josi. saí, Oi, eu filha. saí antes de terminar a aula, o senhor lembra? Lembro, você estava com muita dor, né? E a Josi vai vir em casa sábado para me ajudar a fazer, tá? Ah, que bom. Ela vai vir em casa aqui sábado à tarde. Fica Porque tranquila. daí eu Aí o que vai vou. acontecer? Quando sair o resultado, você vai marcar o X aí nos manifestos e 0 nos latentes, tá? Mas domingo na igreja, gente, vocês podem me cercar, quem tiver dúvida ainda na resposta. Alguém mais ficou sem ficar com o resultado da pesquisa, do teste de dons? Eu ainda não tive tempo de fazer. Tá. É que você ficou de dar para outras pessoas, né, Brenda? Eu tenho que dar para a Sejane ainda e para o Samir. Tá bom. Mas aí tem a ver com os latentes, né, Brenda? Os manifestos já acho que você tem, não tem? Resultado já? Não, eu tenho os latentes, os manifestos ainda não. Ah, tá. E aí, gente, vocês terminaram de marcar o X aí? Sim, pastor. Terminei aqui, pastor. Terminou? Tá bem, sim, pastor. Eu terminei também. Ah, legal. Ô, Miguel, o seu deu mais o quê? Verde, mais Tô vermelho aqui. ou mais azul? No meu, deu mais verde. Quantos verde? Deu 3 verde e 2 vermelho. Azul não teve nada. Azul só teve Azul apenas teve latente. Tá, joia. Qual que foi? Foi libertação, cura, profecia e sofrimento. Ok. Sofrimento eu não entendi muito, mas Tá bom. Jean, o seu deu mais o quê? Mais verde, mais vermelho ou mais azul? O meu deu mais vermelho, pastor. Qual? Quais foram? Os, mani- os manifestos foram. Vermelho foi liderança pastoral e ensino. E E quantos verde, verdes? no 2 verde. Dois verdes quais? Habilidade manual e organização. Certo. E o azul? Deu algum? O azul deu só os latentes, deu 3 latentes: libertação, oração e línguas. Ok. Era o típico Batista. Ai, ai, muito bem. Roberto, quantos deu verde seu? Olha, eu refiz aqui, não sei se está certo, eu coloquei todos os que deram, de um, dois, tal, né? Então deu manifestos, 4 no grupo verde, 3 vermelho, não, 4, Não, 3 no grupo verde, 4 no grupo vermelho, o vermelho deu mais forte. E o grupo Certo. azul, 2. Dois? Aí os 2. Tá. No grupo latente. latente, pode falar já também, deu 4 grupo verde, 3 grupo vermelho e 2 grupo azul. Muito bem.
Ok. Perceba aí, Roberto, um certo equilíbrio, né, na quantidade aí entre as cores e uma leve queda com relação ao azul, né? O que indica, na verdade, um pouco mais de experiência. Isso é normal. Pouco tempo, precisa ter um pouco mais de experiência com essas coisas ali, tá bom? Mas tudo bem. Vamos avançar então, gente. Vocês já estão cientes aí, né? Então vamos avançar. Eu vou começar falando sobre essa questão dos dons do curso do Verde. Eu vou ter que falar todos. Vou falar de alguns que vocês não têm, outros que têm, mas que vocês entendam o que a gente está falando aqui, tá joia? Então, o que está acontecendo? Esses dons listados neste grupo, que são verdes, são relacionados com Deus Criador, assim como eu já expliquei, né? Então, assim, os dons deste grupo, eles podem ser encontrados também fora do meio cristão. Imaginem o seguinte: o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, há atributos de Deus que estão em todo ser humano, mesmo aqueles que não são cristãos, tá? Então, por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mesmo quem não é cristão é capaz de ser bom. Por quê? Porque bondade é um atributo de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Ok? Então, existe bondade fora do cristianismo, tá? Da mesma forma, alguns dons no mundo são chamados de talentos. Você vê que alguns dons desse grupo verde, eles vão ser manifestos fora da igreja, porque eles têm a ver com Deus Pai, o Deus Criador. Então, toda a criação tem correlação com ele, tá? Então, apenas quando esses dons são usados no reino de Deus, obviamente com orientação do Espírito Santo, né? E com a disposição de Cristo, no sentido de me sacrificar por alguém, é que eles se tornam dons espirituais, ok? Então, são algumas coisas que são fáceis de serem confundidas com dom espiritual e talento, tá? Mas durante a aula a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, olha o que vai acontecer. O grupo verde, ele pode ser subdividido em 3 grupos. São esses aí, ó: engajamento social. Então, você tem generosidade. Gente, generosidade tem na igreja e fora da igreja. Hospitalidade tem na igreja e fora da igreja. Misericórdia tem dentro da igreja e fora da igreja. E pobreza voluntária. O outro subgrupo é mente humana, conhecimento, organização e sabedoria. E outro subgrupo, atividades criativas, que é criatividade artística e habilidade manual. Vamos ver cada um desses, tá? Criatividade artística. Alguém vai falar assim: meu Deus, mas por que precisa de criatividade artística no reino de Deus? Vocês não fazem ideia o quanto isso é importante. Porque esse dom ele é utilizado no reino de Deus para abençoar pessoas usando linguagens palpáveis, artísticas, como dança, escultura, decoração, pantomima, composição, poesia, escrita, marketing, tudo isso tem a ver com criatividade artística. Você vai falar: pastor, mas escultura? Ué, meu querido, você olha, por exemplo, uma escultura, aquela de Davi, de Michelangelo. Caramba, ela é falada até hoje, passou séculos e séculos e séculos. Ela remete a uma história bíblica, o Davi de Michelangelo, ok? Então, é algo muito legal. Por exemplo, quando alguém na Idade Média resolveu fazer um presépio com os bonequinhos lá de Jesus, dos animais, Maria, José, meu Deus, isso aí passou a cultura, e até gente que nunca ouviu falar de Jesus conhece essa história por conta do presépio. Então, foi uma criatividade artística. Por exemplo, o que seriam dos nossos cultos sem música, sem que alguém compusesse aqueles cânticos? O que seria
né, dos nossos cultos ou do cristianismo sem escrita, tá? Então, meus queridos, por exemplo, as pessoas que fazem postagens nas redes sociais, a criatividade que eles têm que usar, isso aí é criatividade artística, que pode ser usada no mundo, de uma maneira geral, profissionalmente, mas que, quando é usado na igreja, se tornam dons espirituais, de modo que pessoas são impactadas, às vezes, por uma postagem. Uma pessoa pode se encontrar com Cristo através de uma postagem que é colocada, tá? Então, são dons que eles entram em ação quando se quer expressar ideias, valores, através de arte, através de dança, através de música, através de poesia. Uma vez eu fui numa igreja, uma senhorinha declamou um salmo. A igreja toda chorou com ela declamando aquele salmo. Em outra oportunidade, nessa mesma igreja, essa senhora declamou uma poesia cristã. E foi a coisa mais linda. Tá? Então, meus queridos, é interessante que haja criatividade artística. Abram as Bíblias de vocês lá em Êxodo 31, de 1 até 11. Êxodo 31, de 1 a 11. Olha que coisa interessante. Jean, você consegue ler para a gente? Já está com a boca vazia, não? Ih, está com a boca cheia ainda. Tem que abrir o microfone, Jean. Ô, Miguel, deixa eu pegar aqui. Não, deixa eu pegar a ordem aqui, vai. Ô, Marcos, lê para a gente aí Êxodo 31, de 1 a 11. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Ur, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência de todo artifício, para inventar... Ou você não está lendo na NVI, né? Não. Na NVI é mais legal. É, eu tô sem... Deixa na... Tá sem NVI aí? Na loja. Beleza. Isso. Não, na NVI está mais legal. Olha como é que está na NVI. Versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhes ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, enfim, eu vou falar um monte de coisa aqui. Perceba que é o Espírito de Deus dando habilidade para eles entalharem pedra, entalharem madeira, para que eles trabalhassem com ouro, trabalhassem com prata, com bronze, né? Para desenhar, até para desenhar. Quer dizer, o Espírito de Deus dando capacidade artística, criatividade artística, para que aquelas pessoas pudessem construir a questão do tabernáculo. Não havia uma escola, não havia um lugar, um centro de treinamento para treinar aquelas pessoas. Precisou que o Espírito de Deus se apossasse deles. Então, vocês percebam que o Espírito do Senhor, ele vai sobre eles
e dá uma habilidade que parece uma habilidade humana. Mas, gente, quantas vezes diante de uma arte, estou falando dessas artes da esquerda, não. Estou falando de arte de verdade, né? Que você olha e você acha aquilo lindo. Você fica impressionado com aquilo ali, né? Exatamente. Tem a ver com dom, muitas vezes, tá bom? Tarefas prováveis. Mímica, grupo de artesanato, teatro, composição de músicas, elaboração de cartazes, panfletos, decoração, sarau, grupo de dança, tudo que mexa com a parte artística, tá? Agora, tem alguns perigos, porque todo dom espiritual tem um perigo. Todo dom espiritual tem um espinho da carne, tá? E no caso da criatividade artística, é a hipersensibilidade no trato com as pessoas, utilizando o dom para a questão da autoproclamação, utilizando o dom para aparecer. Geralmente, muitas vezes, as pessoas que têm esse dom caem porque Satanás envia um enviado dele que vai bater nas costas e falar assim: olha que lindo que você fez. Pronto, entrou o orgulho, o Espírito de Deus já se retira e aí é o problema da coisa, tá? Uma dica importante: procure estar perto de pessoas com esse dom, porque isso vai ajudar a entendê-lo, a melhorar e a perceber oportunidades para o exercício desse dom, tá bom? Então, por exemplo, meu sonho é que o Senhor levante alguém para a gente ter um grupo de dança ali, que alguns louvores, então as meninas ali possam dançar e nos elevar a Deus no momento do louvor. Isso é a coisa mais linda, tá bom? Com decência, com ordem, com tranquilidade. Então, isso inspira, tá? Bom, vamos lá. Habilidade manual. É outra coisa. Você olha e fala assim, meu Deus, aí você olha para isso aqui, criatividade artística sendo dom dado por Deus, nós vimos isso na Bíblia, mas você também tem habilidade manual, tá bom? Então, o dom da habilidade manual, ele pode aparecer de muitas faces. Por exemplo, jardinagem, construção, costura. Então, por exemplo, se você tem na parte artística, você tem o teatro, se tiver alguém com homens ou mulheres com, por exemplo, uma habilidade de construção, de mexer com madeira, ele vai fazer o cenário, aquela irmã vai fazer, ou aquele irmão vão fazer os figurinos daquele teatro, né? Então, de repente, artesanato vai chamar homens e mulheres para fazer um artesanato, e aí isso vai ser um motivo de evangelização, por exemplo. Confecção de painéis que chamem a atenção, painel de Páscoa, painel de Natal, enfim. Agora, o que diferencia uma profissão que envolve essas atividades do dom de habilidade manual é a alegria que a pessoa tem, que ela sente quando ela realiza essas tarefas para o reino de Deus. Muitas vezes, no mundo, a pessoa faz essas mesmas coisas, mas não tem a alegria que no reino de Deus ela tem de fazer, tá? Nós temos muitas atividades para isso, mas eu quero abrir só a de Atos, Atos 18, versículo 3. Depois vocês olhem os outros textos, tá? Atos é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos. Atos 18, versículo 3. Consegue ler para a gente, Miriam? Amém. É Atos dos Apóstolos, né, pastor? Atos dos Apóstolos, exatamente. Capítulo 18, versículo 3. 3, isso. Uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. No caso, você vê, Paulo era fabricante de tendas, mas tem outro caso, tem o caso de uma mulher que ela fazia vestidos e ela evangelizava fazendo vestidos para as pessoas, tá? Você tem Paulo,
que ele mantinha o ministério dele fazendo tendas, tá? Quer dizer, uma habilidade manual que ele tinha. Então, nós temos, com a habilidade manual, grandes oportunidades no reino de Deus. Ajudar vizinhos, amigos, irmãos. Então, as pessoas começam a ver que você tem uma referência, te chamam, isso estabelece amizades, estabelece proximidade, tá? Você tem um mutirão social, manutenções de uma maneira geral, pode ser na igreja ou fora da igreja, servindo as pessoas, estabelecendo contatos, tá? Ah, por exemplo, você pode trabalhar no patrimônio da igreja, você pode dar suporte às coisas que vão acontecendo na igreja, no reino de Deus, num PGM, enfim, tá? Alguns perigos, como eu falei, todo dom ele tem um espinhozinho da carne, né? Sentimento de inferioridade por não compreender sua tarefa como espiritual. O problema é que muitas vezes na igreja a gente hierarquiza os dons espirituais. E não há hierarquia, todos são necessários, todos eles, sem exceção, são necessários. Então não tem hierarquia. Então, eu acabei de falar para vocês várias atividades que alguém que tem habilidade manual consegue ter, ok? Então, uma dica: ofereça-se para colocar em prática a sua habilidade a serviço da igreja quando houver alguma necessidade. Está tendo alguma coisa na igreja, tal, uma pessoa está passando apuros, uma pessoa está precisando de ajuda, se ofereça. E vocês vão ver como Deus vai agir, tá? Um outro dom espiritual ligado a essa área verde é justamente generosidade. Gente, não tô, generosidade de uma forma é uma coisa tão espiritual, tão espiritual. Eu lembro que a gente estava precisando concluir o berçário, aquela área ali onde tem as salinhas e tal, e a gente precisava de 15 mil reais. E eu falei num domingo, ó, gente, eu não sei para vocês, mas eu sou pobre. 15 mil reais para mim é muito dinheiro, mas muito dinheiro, ok? Então, a gente, quando fala que está com necessidade na igreja, a gente fala no sentido seguinte, que a união faz a força. Um dá 100, outro dá 50, outro dá 500, outro dá 300, outro dá 200, e com isso a gente consegue chegar no objetivo. Mas naquela semana, entrou os 15 mil reais na conta. Uma pessoa que estava assistindo o culto online, que eu não sei quem é, até hoje eu não sei quem é, isso já faz uns 3 anos, acho que mais, até 4, ela simplesmente colocou o dinheiro na conta. Sabe de onde era a pessoa? Dos Estados Unidos. Ela viu a necessidade, depositou o dinheiro na conta e mandou o comprovante para o Matheus, que era da tesouraria na época. O Matheus mandou para mim, eu falei assim, ué, entrou esse dinheiro, mas que maravilha, que glória a Deus. Quando eu olhei o telefone, era lá da Flórida. A pessoa morava na Flórida. Era uma brasileira. Eu sei porque o nome era um nome de uma mulher, né? E até hoje nós não sabemos quem foi. Foi uma generosidade. Ela nem nos conhecia, gente. É nesse sentido que eu estou falando. É um dom, entendeu? É um dom. É algo que não tem lógica. Como que uma pessoa pode contribuir com uma igreja que ela não conhece, que ela não sabe quem é, ela não conhece o pastor, não conhece os irmãos? O que fez ela fazer isso? Foi generosidade, tá? Então, entregar dízimo, oferta, é uma função universal dos cristãos. A pessoa com dom de generosidade, ela não vai fazer aquilo por obrigação. Ela vai além. Ela faz isso com alegria, isso traz uma imensa alegria para ela. Muitas obras do reino de Deus, elas são concluídas por conta disso. Quanto mais ajuda a obra, mais alegria essa pessoa experimenta, mais alegria ela sente. Nenhuma necessidade financeira do reino de Deus que pudesse ser suprida por quem tem esse dom, né, ficará sem suprimento. Aí você tem algumas referências bíblicas aqui, né? Então, por exemplo, eu não vou abrir todos, mas, por exemplo, vamos lá para Romanos.
Ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Sabe quando Jesus nasceu e vieram os reis e trouxeram uma oferta para Jesus? Deram presentes? Presentes ali são ofertas, tá? Gente, como é que vocês acham que José fugiu para o Egito? Como é que ele se sustentou no Egito? Ele se sustentou com os presentes que Jesus ganhou. Ou seja, se aqueles reis não tivessem sido generosos, e Deus providenciou, o Pai providenciou o sustento, eles não teriam condições de ir para o Egito fugindo de Herodes que estava matando as crianças. Deu para entender, gente? A importância da generosidade? Romanos, porque às vezes é difícil a gente entender que uma coisa assim, tão mundana, né, que envolve dinheiro, possa ser algo espiritual, tá? Mas olha só, Romanos 12, versículo 8. Lê para a gente aí, Miguel. Romanos 12, 8. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se Ó, é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Romanos Se é 12 é um texto que está falando de dons espirituais. Você viram o que ele falou? Se é contribuir, que o faça o quê, Miguel? generosamente. Ele está falando que contribuir generosamente é um dom espiritual. Nossa, pastor, tão mundano. Não é, meu querido, mas não é mundano, não. A igreja está no mundo, a igreja precisa de dinheiro. As pessoas que estão em necessidade precisam. É por isso, inclusive, que há tanta promessa de abundância na Bíblia, mas não é abundância para você juntar, é abundância para você ter, para compartilhar com aqueles que necessitam quando tiver uma necessidade, quando o reino de Deus tiver uma necessidade, e assim por diante, tá bom? Tarefas prováveis aí. Tesoureiro, momento do ofertório, coletar fundos para alguma causa do reino, sustento de missionários que estão no campo, que às vezes eles estão evangelizando em lugares que não tem como eles tirarem sustento. Como que eles vão evangelizar uma tribo lá do interior da África? Eles nem têm dinheiro lá. Como é que ele vai se sustentar? Como é que ele vai viver? Deu para entender? Ah, quer dizer, tem várias, né? Construção, comissão de construção, às vezes a igreja está construindo alguma coisa, ajuda material a necessitados, investimento financeiro em obras sociais, projetos evangelísticos, de educação, enfim, tá? Tudo isso precisa de dinheiro. E perigos, quer dizer, mais um espinho da carne para quem tem este dom. As pessoas que possuem esse dom, elas correm o risco de contribuir sem discernir os objetivos. Assim, causas dignas podem ficar sem ajuda por causa de recursos terem sido destinados sem critério para obras que não são tão lícitas assim. Então, a pessoa que tem generosidade, ela tem que tomar cuidado para não ser enganada. Por quê? Porque, infelizmente, tem muito espertalhão aí tentando arrancar dinheiro dos outros. E aí a pessoa que tem generosidade, ela tem tanta alegria em dar que às vezes ela não discerne que para onde ela está destinando não é um lugar legal, não é uma causa legal. Deu para entender, gente? Amém? Amém. Legal. É que eu fico com medo de estar Amém. travado e ninguém está ouvindo nada. E eu estou falando aqui igual um bobo. Tá bom, gente? Então vamos lá. A dica. Conheça bem os projetos, ministérios, missões a serem ajudados, só contribuir. Sem fiscalizar é tolice. A gente precisa saber onde está botando o dinheiro. Tá bom? Saiba onde você está colocando o dinheiro. Hospitalidade é outro dom, tá? Esse dom aí permite que as pessoas sejam mais hospitaleiras do que o normal. Permite que a pessoa seja mais hospitaleira que a média. Esse dom ele foi muito importante na igreja primitiva, em que os pregadores itinerantes não contavam com uma rede de hotéis, eles iam pregando, tinha que ficar na casa. Quando você vê, por exemplo, Jesus enviando os 72, eles mandam eles procurar uma casa para ficar. E quem é que abria essa casa? Geralmente quem tinha hospitalidade.
Por exemplo, quando Paulo chegou em Éfeso, ele ficou na casa de Lídia, que ela ofereceu a casa dela para que eles ficassem, tá? Então, Jesus ficava em casa para poder desenvolver o ministério dele. Os apóstolos ficaram em casas. E eles recomendavam os irmãos que os irmãos recebessem aqueles que chegassem, tá? Isso está em Romanos 16, 2. Numa época que o amor esfriou, saber receber, meus queridos, é um grande diferencial importantíssimo. Porque a pessoa que não tem este dom de hospitalidade, dificilmente ele vai abrir a casa dele para estar um pequeno grupo, por exemplo, se reunindo ali. Dificilmente vai abrir sua casa para receber uma reunião de jovens, uma reunião qualquer que vai acontecer, tá bom? Da igreja. Então, você tem algumas referências bíblicas, Mateus 10, 11 a 14. Deixa eu ver quem. Tá. Josiane consegue ler para a gente? Mateus 10, 11 a 14? Consigo. Lê para a gente, Mateus então, 10. por favor. Sem pressa. Com calma. Mateus 10, 11 e 14? Isso. Mateus capítulo 10, versículos de 11 a 14. Isso aí é Jesus falando. Uhum. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-se. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Muito bem. Então, vocês veem que ele está falando claramente que é para eles procurarem uma casa. E a igreja se desenvolveu em casas. Então, esse dom até hoje é muito importante, tá? Agora, tarefa provável de quem tem essa hospitalidade. Às vezes você vê na recepção da igreja pessoas que não são tão hospitaleiras assim. Mas por que que elas estão ali? Porque não tem quem faça. O ideal é que pessoas hospitaleiras estejam ali na recepção da igreja, por exemplo, fazendo toda a diferença. Então, equipe de recepção, grupo de integração, quando faz o Café Plug, por exemplo, pessoal da área de eventos, né, que recebe pessoas novas, anfitrião de pequenos grupos, quer dizer, a pessoa abriu a casa para ter um pequeno grupo, prestador de informações, pessoa que fica lá prestando informações a respeito da igreja, recebimento de missionários, o missionário vai estar vindo pregar, pregadores, palestrantes, como veio Marcelo Tocha, que ficou na casa do Otávio, né? E ele recebeu ele lá, tratou bem, deu janta, almoço, assim por diante, né? Recepção de visitantes, receber grupos de jovens, adolescentes, eventos na sua casa, tá? Perigos deste dom: prejudicar o resto da família com a mudança intensa e repetida da rotina familiar. Projetar o dom sobre outras pessoas, prejudicando a comunhão, ou seja, ela recebe bem e ela acha que todo mundo tem que receber bem, tá? Criticar a forma como são recebidas por pessoas que não possuem esse dom. Nossa, como ela recebe mal e tal. Por quê? Porque ela tem o dom, ela recebe bem. E ela vai criticar quem não recebe bem. Evitar isso, gente, tá? Qual é a dica? Procurar exercer esse dom com muito diálogo com a família, para saber os espaços que podem ser compartilhados, porque muitas vezes a pessoa tem esse dom e ela
ela abusa, ela prejudica a vida da família, acaba com a rotina da casa, porque ela só quer receber, receber, receber. Tem que parar, porque ela tem alegria de fazer isso. Então tem que ser tudo dentro da dose certa, tá bom, gente? Conhecimento é outro dom espiritual, ligado ao Deus Pai, Deus da criação, e que é muito importante na vida da igreja. Porque pessoas com este dom, elas têm prazer de debruçar-se sobre alguma questão teológica ou prática que ajude o reino de Deus a avançar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na Bíblia, vocês têm, por exemplo, coisas do tipo calvinismo e arminianismo. A pessoa, ela acha que se debruçar sobre isso vai fazer alguma diferença na vida das pessoas. Não vai. A pessoa mais causa confusão do que outra coisa. Isso não é dom de conhecimento, isso é orgulho. Isso é algo que é desastroso para a igreja. Quando alguém, a pretexto de ensinar, causa confusão no meio da igreja. O prazer de uma pessoa que tem esse dom de conhecimento é aprofundar-se em conhecimento científico, filosófico, teológico, para compará-los com a palavra de Deus e poder manter uma conversa com alguém, relacionando tudo à palavra de Deus. A pessoa que tem esse dom não tem medo de ciência. A pessoa que tem esse dom, ela não tem medo das descobertas científicas. Pelo contrário, ela consegue enxergar nas descobertas científicas referências bíblicas, porque ela conhece muito bem a palavra de Deus, tá? Então, são pessoas que elaboram conhecimento à igreja, são mestres dos mestres. Você vê, por exemplo, o pastor Luiz Saião, um cara que tem acrescentado demais ao reino de Deus, tá? Então, você tem, por exemplo, o pastor Subirá, né? Você vê o conhecimento que ele tem, como ele acrescenta. Você tem, por exemplo, os mestres, doutores que escrevem os livros de teologia sistemática, que tanto ajudam a igreja, né? Escritores de livros e assim por diante, tá? São pessoas que elaboram, então, conhecimento, são mestres dos mestres. Referências bíblicas, 1 Coríntios 12, 28, isso aqui eu faço questão que vocês abram, para que vocês vejam que conhecimento é algo que tem a ver com dom espiritual, muitas vezes. Lê para a gente aí, Jean, por favor, esse texto. 1 Coríntios 12, versículo 28. Ô, pastor, o Jean deu uma saidinha, ele foi socorrer a Aline, que estava passando mal com o Tá. esposo dela. Aí eu tô aqui acompanhando. Ah, tá bom. Você consegue ler para a gente, Rayane? Só um minutinho, pastor. Não, eu vou passando para outros, então, que vocês estão aí. Samara, você consegue ler para a gente? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu principalmente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizaram milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dom de administrar e os que falam diversas línguas. Muito bem. Aí tem a ver com a questão dos mestres, né? Então, gente, tarefas prováveis, elaboração de estudos bíblicos temáticos, palestras, elaboração, aplicação de pesquisas, apostilas, livros, tá? Treinamento. Perigos, acumular conhecimento para si, não dividi-lo. Outro perigo, tornar-se muito teórico, pouco prático. E o principal deles, soberba em decorrência do conhecimento. Começa a atrair muita admiração e aí a pessoa vai ficando soberba, tá? Uma dica, investimento de tempo sistemático para estudar a Bíblia. Procurar ler livros diversos e não ter medo de confronto de ideias. Ser disciplinado com o tempo de estudo. Ler jornais, revistas, livros de áreas diferentes como administração, marketing, ciência, botânica, física, filosofia, teologia, tá? Para que isso tudo possa acrescentar a ele conhecimento.
Tudo bem, gente? Conforme eu estou falando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês falem, tá? Por favor. Olha só, um outro é o dom de misericórdia, tá? Vamos entender o que é misericórdia aí, tá? Pessoas com esse dom de misericórdia são pessoas que vão se dedicar aos marginalizados da sociedade com ações práticas de amor. Essas pessoas tendem a olhar os marginalizados de todas as espécies com profunda compaixão, compaixão bem acima da média. Todo mundo fica triste. Agora mesmo mandei uma mensagem lá no grupo da igreja pedindo para que homens, né, quisessem levar sapato, número 43, camisas, quem tiver camisa GG, calça 46 e 48, para a gente ajudar uma pessoa que está abrigado e que foi assaltado e está precisando arranjar emprego, está sem roupa e precisa ir para o trabalho, né, para as entrevistas de emprego bem vestido e tal, e ele pediu ajuda para a gente. Então, eu fiz um apelo no grupo da igreja para que as pessoas possam levar, tá? Referência bíblica. Romanos 12, versículo 8, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem este dom de misericórdia, a Josiane, não a Josiane aqui, a Josiane da livraria, a Josiane do Marcos. Ela não pode ver ninguém com necessidade que ela já fica alvoroçada. Ela quer ajudar de qualquer jeito, né? É uma pessoa que, quando pode, entrega cesta básica. É uma pessoa que, quando alguém está precisando de uma roupa, ela, né, dá um jeito, dá até o que não tem, se bobear, né? Romanos 12, versículo 8. Lê para a gente, Brenda, por favor. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Olha, ele está falando de dons espirituais e fala, se é mostrar misericórdia, faça isso com alegria, né? Então, tarefas prováveis que uma pessoa que tem um dom de misericórdia pode fazer. Visitas a hospitais, participação em grupos de ajuda social, trabalho com dependentes químicos, crianças em estado de risco, distribuição de cestas básicas, trabalho com deficientes, visita o suporte a idosos, visita a pessoas afastadas da comunhão do corpo, né? São pessoas que se preocupam com as outras pessoas, pessoas que têm misericórdia, tá? Perigos: atender aos marginalizados em suas necessidades imediatas, sem tentar entender as causas, não se concentrando na solução que é Jesus. Eu vou lá, entrego uma cesta básica e não falo de Jesus, não faço uma oração, não prego para a vida dessa pessoa. Pelo amor, isso não traz solução nenhuma, queridos. A ajuda pela ajuda, porque a fonte é Jesus, não tem jeito, tá? Muitas vezes a pessoa que tem misericórdia vai ajudar uma pessoa a comprar drogas. Não se pode fazer isso, tá? Porque a gente tem que ter sabedoria ao exercer este dom, tá? As pessoas acham que é o ajudar pelo ajudar, para se sentir bem. Não, meu querido. A ajuda precisa ser efetiva para ser realmente misericórdia, tá bom? Então, outro perigo, envolver-se tanto ao ponto de não conseguir manter um convívio sadio com quem está à sua volta. É exagerado, tá? Isso é extremamente importante para manter-se são, porque senão a pessoa entra numa rotina que ela começa a viver em função daquilo, porque realmente traz muita satisfação para quem tem esse dom de misericórdia, tá bom? Dica: ajudar a igreja a focar em ministérios que trabalhem com marginalizados, tá? Procure experimentar e envolver-se com ministérios existentes que estejam focados com marginalizados. Eu fiquei surpreso quando, durante a pandemia, a nossa igreja tão pequena conseguia entregar 40 cestas básicas por mês para 40 famílias, tá? Então, eu fiquei muito feliz porque as pessoas que tinham esse dom se dispuseram, ajudaram, pessoas foram atendidas, foi muito legal, tá bom? Outro dom tem a ver com o Deus Pai, música. Esse dom vai conferir ao portador uma visão privilegiada sobre a forma como Deus usa a música para seus propósitos, como edificação, quebrantamento,
antes da mensagem, trazer uma mensagem bíblica através da música, tá? Pessoas com este dom, eles podem ser instrumentistas, está lá em 1 Crônicas, não é Coríntios, tá? É Crônicas 15 e 20. Cantores, 1 Crônicas 15 e 19. Líderes de adoração, Neemias 12 e 46. Professores de canto, em 1 Crônicas 5, 22. Não vou ler todos os versículos, vocês têm aí, leiam com calma cada um deles, tá? Você tem mais referências bíblicas sobre essa questão. 1 Coríntios 14, 26, Efésios 5, 18 a 20 e Colossenses 3, 16. Tá? Tarefas prováveis para uma pessoa que tenha dessa área de música. Tá? Grupo de louvor, coral, ministério de louvor, trabalho com jovens, evangelismo de rua, organização de cultos, tá? Perigos. Focar na música de tal forma que as outras áreas do corpo sejam desprezadas. Então a pessoa acha que o reino de Deus só tem música. Ele quer estar onde a música está. Ele só vai se ele for tocar. Ele só vai se ele vai cantar. Não pode ser assim. Percebam que todo exercício do dom espiritual tem que ser em cima de equilíbrio, gente. Tá? Tem alguns perigos também, tá? Além desses. Idolatrar a música. Deixar-se afundar pelo orgulho gerado pelos holofotes, porque a área de música é muito perigosa, porque exalta a pessoa, tá? Crer que só pelo fato de ter o dom de música pode liderar um grupo de louvor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Dica: a pessoa acha que tem aula de música, não tem que estudar? Tem que estudar, tem que tomar aula de um instrumento, aula de canto com um professor competente, mesmo tendo técnica, tem que ensaiar as músicas. Por exemplo, a Brenda mesmo faz aula de canto, né, Brenda? Né? Sim. E é engraçado, porque a Brenda nunca tinha se envolvido com música, começou a se envolver, começou a estudar canto, né? A gente vê como ela tem melhorado demais, e isso tudo é uma questão de dom, entendeu? E, se eu não me engano, no teste da Brenda, deu música, não deu, Brenda? Deu sim. Deu música. Então você vê, mas ela nunca cantou. Meu querido, ela nunca cantou, mas Deus capacitou, levou ela a gostar, levou ela a estudar, e ela está se desenvolvendo por causa do dom que ela tem. Tem pessoas que vão morrer e nunca vão se interessar por essa questão da música, tá bom? Dica: tomar aulas, que foi o que eu falei já, né? E opor-se fortemente às armadilhas de Satanás para inflar o ego. Quem trabalha com a área de música tem que tomar muito cuidado para não inflar o ego, tá? Organização. Gente, esse dom é importantíssimo, porque não tem coisa pior do que você chegar num lugar, ou num evento, ou numa atividade, e ela está desorganizada. Então, o dom de organização confere ao reino de Deus ordem e decência. Confere a capacidade espiritual de organizar coisas e pessoas para que se alcance um objetivo previamente definido com eficácia. Então, por exemplo, uma vez nós fizemos um mutirão lá na igreja para a gente pintar, fazer algumas coisas. Meus queridos, se não tivesse alguém com dom de organização organizando ali, desculpa, o negócio não ia sair. Então foi muito bom. Quando você tem organização, é mais agradável, é menos trabalhoso, né? Por isso, a organização é uma coisa tão boa, não só na igreja, fora da igreja também, tá? A organização é sensacional, tá? Vamos ver a referência bíblica aí? 1 Coríntios 12, versículo 28. Esse aqui eu queria que vocês realmente lessem, tá? Então, eu vou pedir para o Roberto ler esse texto. Pode ser, Roberto? 1 Coríntios 12, versículo 28. Tem que abrir o microfone aí, tá, Roberto? Estão me ouvindo, gente? Sim. Opa. Sim, Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos,
Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Aí na NVI fala administração. Vocês vão encontrar outras versões que falam organização. Administrar nada mais é do que organizar. Já parou para pensar sobre isso? Administrar nada mais é do que organizar. Então, tarefas prováveis. Quem tem dom de organização. E eu sei que a Samara teve esse dom, não teve, Samara? Você tem muito, né? Tive. Então, organizar eventos, tarefas, trabalhos, atuar na secretaria, construção, trabalhar no auxílio de ministérios em seus eventos e programações, festas. Roberto, se não me engano, você também deu isso aí, não deu? Organização? Sim, Deu, eu né? sim. E aí, olha como isso é importante. Quantos eventos acontecem que a gente precisa de gente para organizar determinadas áreas, determinadas tarefas, tá? Para que o evento aconteça. Gente, olha, quanta coisa teve que acontecer nos bastidores para tal Vineyard na nossa igreja. Quantas coisas teve que acontecer quando a gente fez aquele palestra de casais com o Marcelo Toschi, tá? Perigos. E aí um perigo complicado. Focar nos objetivos, porque quem está na organização, ela está focando, ela enxerga lá na frente, ela vê os objetivos. Só que no reino de Deus, os objetivos eles não são maiores do que as pessoas. Então, quando você foca nos objetivos que você tem e esquece as pessoas, causando traumas nessas pessoas, tratando as pessoas de qualquer maneira, se dirigindo a elas de maneira desrespeitosa, você está causando problema. E este é um principal risco que tem quem trabalha com organização, porque quem trabalha com organização está vendo lá na frente, está vendo grande, e aí acaba desprezando um ou outro por conta disso, tá? Não porque ela seja má, mas porque ela não consegue entender como aquela pessoa não está vendo lá na frente, tá? Só que aquela pessoa não tem essa capacidade de organização. Ela precisa de ajuda, tá? Dica: investir em sua vida espiritual, com muita oração, leitura bíblica, para suportar e enxergar as oposições espirituais ao trabalho. Por quê? Porque a pessoa que tem esse dom de organização, de administração, ela não vai lembrar que ela luta não é contra sangue ou carne, ela está lutando contra as potestades, tá? Então ela precisa entender que ela haverá oposição espiritual ao que ela está fazendo, tá bom? Pergunta, gente, até aqui? Sim ou Não, não? tá tranquilo. Tranquilo? Então tá. Ah, Vamos lá. Pobreza voluntária. Outro dom ligado ao Deus Pai. Gente, não é porque uma pessoa vive na pobreza que ela tem pobreza voluntária. Por exemplo, eu sou pobre, mas não é uma coisa voluntária, tá bom? É algo que é consequência, ok? O que é pobreza voluntária? Isso aí é um dom exercido por pessoas que elas até poderiam viver no nível de vida social elevado, mas elas optaram conscientemente a um estado de pobreza quando isso foi útil ao reino de Deus. Então você tem na história muitas pessoas que aconteceram isso. Então você tem lá Francisco de Assis, que foi um cara que abriu mão da riqueza para evangelizar, tá bom? Você tem o próprio apóstolo Paulo, que você percebe que ele veio de uma família rica, mas ele abriu mão para evangelizar e se adaptar em situações difíceis para ele poder estar evangelizando. Você vê pessoas que às vezes têm até uma formação, tiveram, mas que vão lá para a África, abrir mão de certos confortos, abrir mão de certas coisas para estar lá. Por exemplo, uma pessoa que tem esse dom, o pastor Cristiano tem esse dom, tá bom? Certamente.
porque ele largou tudo, foi com a família lá para o interior da África pregar lá num lugar chamado Burkina Faso, tá? Você tem as referências bíblicas aí, não vou abrir, tá bom? Tarefas prováveis, missões transculturais. Então, você vai evangelizar lá na Índia. A Índia tem muitas bolsões de pobreza. Então, você vai ter que abrir mão do seu conforto para você poder levar a palavra ali. Porque não vai fazer sentido você entrar numa favela, num Jaguar, entendeu? Então, você vai ter que abrir mão, vai ter que andar no mesmo transporte que eles andam, vai ter que comer a mesma comida que eles comem. Isso é chamado de pobreza voluntária. Eu abro mão do meu conforto para levar a palavra para aqueles que são marginalizados, para aqueles que são desabrigados, para aqueles que, enfim, tá? Perigos que essa pessoa tem: julgar cristãos que praticam outros dons e vivem um nível de vida elevado. Ele começa a achar que todo mundo tem que viver como ele. Isso é um perigo muito grave, tá? Dica: visitar comunidades, países com nível de vida baixo e viver entre eles, ir num bairro pobre mesmo, ir lá ver qual é a realidade, ver qual, ajudar, por exemplo, num trabalho social que está lá ajudando dentro de uma favela, tá? Porque se você tem esse dom, você vai se sentir bem ajudando essas pessoas, tá? Sabedoria, gente, outro dom ligado ao Deus Pai. Sabedoria é muito diferente de conhecimento, tá? Às vezes a pessoa confunde sabedoria com conhecimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode ter pouco conhecimento, mas muita sabedoria. Ou muito conhecimento e pouca sabedoria, tá? O conhecimento, ele faz o portador deste dom agir como um pesquisador, mas o dom de sabedoria confere à pessoa capacidade sobrenatural de mostrar soluções práticas para problemas práticos. Você, às vezes, está envolto num problema muito grave na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, e você vai lá, conversa com aquela pessoa, e ela te dá uma luz que você, por que eu não pensei nisso antes? Isso é sabedoria. São conceitos práticos, saídas práticas para soluções muito problemas muito claros do problema de uma vida, tá? Você vê isso, por exemplo, em 1 Reis 3, de 5 a 28, mas você já está aí em Coríntios 12, né? Vamos abrir Coríntios 12, versículos 7 a 8. 12, 7 a 8. Lê para a gente, por favor, a Miriam. Primeiro Coríntios 12. Consegue, Miriam, ler aí? Sim. Do 7 ao 8, né, pastor? 7 e 8, exatamente. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Pode parar aí, pode parar aí. Então, sabedoria, gente. Obrigado, Miriam. Sabedoria, tá? Onde que ele pode agir? O que que ele pode fazer? Ele pode trabalhar com aconselhamento pessoal, ele pode dar suporte na área de dom, ajudar uma pessoa a identificar o dom dela, ele pode dar um conselho coletivo para a igreja, pode ajudar na solução de conflitos, ele pode atuar na liderança de pequenos grupos, suporte a líderes, ministérios, pode ajudar o pastor a tomar decisões, enfim, tá? Perigos. A pessoa querer resposta mesmo quando não possui. Dica: ouça mais do que fala. Busque técnicas para fazer perguntas. Normalmente, escuta o que eu vou falar. Normalmente, quem fala muito é pouco sábio. Normalmente, quem fala muito é pouco sábio. Um dos traços de sabedoria é ouvir mais do que falar, gente. Tudo bem? Perguntas? No meio do reino de Deus não precisa de gente assim, que dê conselho?
Sim ou não, gente? Sim, Alguém aqui, mesmo que não seja da igreja, lembra que eu falei que esse dom, ele tem fora da igreja também? Alguém aqui que já recebeu um bom conselho que ajudou na sua vida, diga eu, para eu saber quem. Eu. Eu, Olha aí, quanta gente recebeu um bom conselho para ajudar na vida. Então, isso aqui é fundamental, tá bom? Que horas são? 9h14. 21. Então tá. Gente, não deu mesmo. Nós vamos ter que parar por aqui. Próxima aula, vamos para o grupo vermelho. Alguém quer fazer alguma consideração? Renan, você quer falar alguma coisa, Renan? Sobre o que foi falado? É? Sim, eu fiquei curioso no trecho, logo no início da aula, o senhor comentou sobre, às vezes, a gente ter dons manifestos na igreja e também dons, esse mesmo dom fora da igreja. E aí, de fato, isso acontece mesmo, né? Aí eu queria entender um pouco melhor do porquê que então a Bíblia faz essa distinção e cita estes dons como dons espirituais, sendo que tem pessoas que não são espirituais porque não receberam o Espírito Santo e também conseguem manifestá-las. E qual é a diferença? Eu sei que teve um trecho na aula que respondeu uma parte da pergunta, que é a questão da alegria. Mas você tem, por exemplo, pessoas que cantam fora da igreja que também são alegres com o que fazem. Então eu fiquei com dúvida para conseguir identificar quando que uma pessoa. Porque eu falo isso por mim mesmo, tá? Para eu saber, olhando para mim, para saber Sim. em que momento eu estou exercitando um talento meu que é natural e em que momento que eu estou exercitando um dom espiritual que é igual a esse dom nesse caso. Ótima pergunta, ótima pergunta. Ô, gente, é, de fato, eu acabei, no início da aula, eu disse que como esses dons espirituais, eles são ligados ao Deus Pai, que é o Deus da criação, e quando ele nos criou, ele colocou a imagem e semelhança dele em nós, é óbvio que nós herdaríamos alguma coisa dele, ok? Então, quando você fala em criatividade artística, poxa, será que não tem gente no mundo que dance muito bem ao ponto de inspirar uma pessoa? Certa vez eu ganhei, por exemplo, uma entrada para ir lá na Sala São Paulo. Gente, foi a maior experiência com música que eu tive na minha vida. E a música que estava tocando lá é só clássica, né? E tal, não era com letra, nada. Mas a gente sai de lá elevado. A gente sai de lá sentindo uma coisa muito boa. A gente sai de lá com uma sensação muito gostosa. Por que isso acontece? Porque é música. A música é bênção. A grande questão é que quando a música, por exemplo, é exercida dentro da igreja, vai haver, e é um dom espiritual, vai haver, por exemplo, um mover sobrenatural sobre aquilo. Eu não sei se foi neste curso que eu contei a história da esposa de um amigo meu, pastor, o nome dela é Miriam, que ela vai à frente cantar com um caderninho muito simples, ela né, esse pastor é americano, e quando ela canta, a igreja toda vem a lágrimas. É uma coisa transformadora. Se você está com ira, você deixa de estar com ira. Se você está depressivo, você levanta. Se você entrou triste, você sai alegre. E assim por diante, tá? Então você tem ali uma função espiritual na música. Lá fora, a música, embora haja em algumas pessoas, ela pode ser feita para o bem e para o mal.
E não necessariamente, mesmo quando uma música é bem executada, não vai ter uma mudança de vida. Por exemplo, no reino de Deus, a gente cansa de ouvir pessoas que falam de suas conversões e que aquela música foi fundamental na vida dela para que a pessoa se convertesse. Eu tenho um amigo que ele gostava de um tal de rock progressivo, eu não sei identificar isso em termos musicais, o que que seja, tá? E ele se converteu num show da Oficina G3 há muitos anos atrás. E ele me contou. E depois que eu ouvi Oficina G3, dependendo da música que eu estava ouvindo, eu não consigo entender como que alguém pode se converter ouvindo Oficina G3. Pelo menos as músicas que eu ouvi, né? Mas ele se converteu. Portanto, havia algo de sobrenatural ali, tá bom? Por exemplo, sabedoria. A sabedoria no mundo, ela é uma sabedoria que vai te ajudar, mas ela não tem limites, tá? Então, por exemplo, a sabedoria no reino de Deus, ela vai ter a Bíblia como regra de fé e prática. E muitas vezes a sabedoria exercida no mundo é algo que vai te livrar eventualmente de uma coisa ou outra, mas ela é momentânea, tá? Então, por exemplo, é muito fácil você ouvir um conselho. Às vezes eu vou falar para vocês, tá? Às vezes até sábio, falando o seguinte, cara, separa desta mulher porque ela não presta. Só que já tem filhos envolvidos, tem um monte de coisa. Só que a sabedoria humana, ela vai pelo caminho que é mais rápido, ela vai pelo caminho que vai resolver o problema na hora. A sabedoria exercida na igreja é uma sabedoria que envolve fé. É uma sabedoria que é limitada pela palavra de Deus. Entendeu? Então, no mundo ela existe, mas não é chamado de dom espiritual, é chamado de talento. Por quê? Porque ela não tem essas questões, tá? Então, por exemplo, a pessoa pode usar lá no mundo a habilidade manual para fazer uma coisa pornográfica. Ela pode usar a criatividade artística para seduzir, para destruir, ok? Já na igreja, essa habilidade, essa criatividade artística, essa habilidade manual, ela vai ser utilizada para edificar, para elevar. Por exemplo, a pessoa pode ter no mundo uma generosidade. Então, por exemplo, você tem geralmente, né, aqueles milionários americanos que vão lá e entregam grandes quantias para uma determinada universidade, para um determinado departamento de pesquisa, pesquisa contra o câncer, que é uma coisa boa que eles estão fazendo, né? Mas eles podem querer, por exemplo, ser levados a fazer isso porque eles vão receber uma honraria, porque eles vão receber um nome, uma plaqueta, um troféu, serão reconhecidos, tá? Já no reino de Deus, é aquele negócio, né? A esquerda dá, a direita não sabe, e assim por diante, tá? É, por exemplo, a misericórdia exercida no mundo, ela ajuda, ela dá uma esmola, ela dá uma roupa para quem está precisando, ela se movimenta em função de alguém para ajudar alguém. Já a misericórdia como dom espiritual leva a Cristo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma família que há muitos anos, de vez em quando, na nossa igreja leva uma cesta básica para a pessoa, essa família, esse pai de família, porque ele sempre está precisando, tal, tal, tal. Aos pouquinhos, de vez em quando, ele vinha na igreja, conseguiu um trabalho, foi melhorando, uma pessoa muito simples e tal, tal. E agora ele está estudando o curso Alfa, entendeu? Está fazendo de maneira particular, tem um irmão que está dando esse curso Alfa para ele, e há uma conversão acontecendo. No mundo, é a misericórdia por misericórdia. Não é uma misericórdia que leva a Cristo. Lembra? Todo dom espiritual exercido na igreja, em última análise, está levando a Cristo. Tá? Não sei se eu fui claro, Renan, ou se eu mais confundi. Não, foi sim. Faz sentido. Eu não acho que é realmente para conseguir identificar quando
é um talento e quando é um dom espiritual, é só ver é só ver o resultado, os frutos daquilo, né? Quais são os frutos que você tem colhido através do exercício daquilo. E aí, até comentando, eu queria comentar também uma outra coisa, falando do resultado dos meus X e bolinhas aqui. Por incrível que pareça, eu esperava que os meus X fossem todos no verde, mas os dons manifestos que eu tive foram 99% no vermelho e um só no verde. Então isso me surpreendeu. É, porque realmente surpreendeu até a mim, para ser sincero. Mas entenda uma coisa, Renan. Eu creio que você seja cristocêntrico. Eu sei que você conhece a Cristo, né? Então, talvez esse seu relacionamento com Cristo seja mais, embora você veio de igreja tradicionalíssima, né? Creio que você foi criado em igrejas mais tradicionais. Apesar disso, igrejas, o seu relacionamento com Cristo muito mais profundo. E aí, obviamente, ele vai atribuir a você dons mais ligados a ele, porque você se relacionou mais com ele, entendeu? Não é que o pai não quer dar e o espírito não quer dar. Não é isso, é porque é o perfil, entendeu? E agora, você sabendo disso, você sabe que você tem que buscar os dons do espírito e os dons do pai para que haja equilíbrio, entendeu? Sim. E aí, Marcão, assustado com alguma coisa? Ainda não. Ainda não? Beleza. Tá bom, Marcão. Logo a gente vai chegar nos dons do peãozinho e dos dons da largatixa, tá bom? Fica Isso. tranquilo. Movimentologia. Movimentologia, exatamente. Ô, Jean, alguma coisa? Não, pastor, eu perdi o começo, mas depois eu tiro dúvida dos que eu não ouvi. Ô, Ana, você tá com uma cara meio assim. Eu tô Tá. Você tá muito pensativa aí. que pareça teve mais. Eu achei que ia dar mais do azul e dois. Sabe o que E aconteceu, Ana? Picotou tudo, eu não os entendi nada. Eu latentes, não sei se é a os minha internet latentes ou a no verde, sua. hein? Acho que a convivência. Ah, eu falei no mudo? Não, não, você falou e picotou. Pelo menos para Eu mim falei aqui. assim que, para minha surpresa, eu tive mais xizinhos no vermelho do que no azul. Quantos Ah, você mas foi teve no quase igual. vermelho? Por um só. Por um. 3 e 2 no azul. Quase a mesma coisa. Ah, tá equilibrado, Ana. É, Falta no pai, E os falta no pai. latentes no no verde. verde. Então, tem que desenvolver esses aí. É. Muito bem. Alguém quer fazer uma pergunta? Samara, alguma pergunta? Não? Não, Brenda, alguma pergunta? tudo tranquilo por enquanto. Tranquilo? Beleza. Tarsila, caiu de paraquedas, mas tá tudo bem aí, Tarsila? Bem, fala de cima. Tá tudo certinho? Ah, tá tudo certo. Tá bom. Então, Miguel, você fica aí com essa câmera escondida. Eu não, eu esqueço de você, Miguel. Tá tudo bem contigo? Ah, tá tudo bem. Eu acho que eu entendi tudo, assim, a maior parte. Então tá bom. Deixa eu parar aqui. Estou encerrando a aula aqui na gravação, tá? Vou pausar.